Fiquei muito contente de ver os comentários, as reflexões, as pessoas compartilhando suas histórias de vida, suas filosofias. Lá no último vídeo, onde falei um pouquinho das coisas da vida envolvendo a religião. É por isso que eu gosto de ter essas conversas aqui, porque tem pessoas que vêm e colocam lá nos comentários: você me ajudou a refletir. Sim, são reflexões, são ideias, pensamentos, uma gama de coisas para a gente pensar a respeito, sentir, absorver. E assim como essas pessoas vêm e colocam isso, que eu ajudei elas a refletir sobre algo, eu também vejo uma troca, porque também tem pessoas ali que colocam, compartilham, né, o seu pensamento, as suas reflexões, algo sobre elas que também me faz refletir, também me faz pensar, sentir, absorver. Isso é o que eu considero de mais legal aqui nesse canal. A gente ir para os comentários e ver lá o que vocês têm para compartilhar. Esse vídeo, eu já vou avisar, né, que é um vídeo que, ao contrário do anterior, que parece que eu toquei muita gente, esse aqui eu não sei, né? Nem tudo é o que a gente gostaria, nem tudo é o que a gente consegue agradar aos outros. Então, provavelmente, o que eu vou falar aqui, vocês vão falar assim, pronto, viajou na maionese geral, né? Mas são coisas que se passam pela minha cabeça. Ontem mesmo, quando falei da religião e o quanto ela é importante, né? Em algum momento na vida das pessoas aqui no Brasil. E também falei que lá fora tem países onde a religião dita toda a sociedade, né? Lá fora é levado bem a sério o viés religioso. Não tem a flexibilidade que existe aqui. Eu até vi um comentário do amigo falando que ele tem uma religiosidade fluida. Aqui no Brasil, né? A gente pode se dar esse luxo, porque lá fora, dependendo do país onde você está, isso não é permitido. Você teria sérios problemas, entendeu? Mas estamos no Brasil. E é por isso que eu repito o que eu falei naquele vídeo anterior, né? Apesar de tudo, nosso país nos permite que tenhamos uma vida de acordo com as nossas escolhas. Cada um vive a sua diversidade de ser o que se é. Quer ser religioso, ótimo, não quer, ótimo também. Quer ser assim, quer ser assado, quer não sei o que, não sei o que lá. O país permite tudo isso. E é um país rico em recursos naturais que possibilitam que vivamos, né? Muitos países por aí que têm até uma qualidade de vida melhor, eles não são tão abundantes em recursos naturais. E aqui a gente tem bastante. Então, apesar de tudo, o Brasil é um país bom para se viver. Diante da nossa diversidade, é um país muito bom. Eu queria falar tanta coisa legal, né? Mas eu acho que a religião é uma coisa minha, tá? A religião ela vai sumir da vida das pessoas. Vai chegar um tempo no futuro em que a gente descobrirá certas coisas, onde não caberá mais a religião. Pelo menos não com essa força que ela ainda tem. Mesmo na flexibilidade, você percebe que a religião tem a sua força.
E talvez a flexibilidade aqui no Brasil seja um ponto-chave para a religião, porque as pessoas vêm e vão, né? As pessoas entram na religião quando bem querem e se devotam e se dedicam e acreditam e tá ali e puxam outros também para ir com ela. E depois elas saem também com uma facilidade impressionante e tá tudo bem, sabe? Tá tudo ótimo. Coisas do Brasil. Mas eu acredito que o futuro, as pessoas falam, né? Ah, está faltando Deus e não sei o quê. Não, o que está faltando é punição. Porque alguém teve a ideia de achar que o ser humano é bonzinho, é um anjo de candura, e que alguns poucos se desvirtuam. Então a gente tem que sentar e conversar, oferecer flores, abraços, carinho, que aí eles vão se redimir, eles vão se ressocializar. E não, na verdade não é assim. Na verdade, quem veio com essa vertente de pensamento é uma pessoa muito louca, perturbada, que não tem a menor noção da realidade. Porque a realidade é que o homem é um perigo até para si mesmo. O homem ele pode destruir o lugar onde ele está, produzindo lixo, produzindo uma série de coisas que só vão prejudicar todo aquele lugar. O homem tira a paz dos bichos, o homem tira a paz dos seus vizinhos. O homem é um perigo para todo mundo. O homem está no topo da cadeia alimentar. Sabe a cadeia alimentar dos bichos? O homem está no topo. Não existe um animal que coma o homem. Assim, existir até existe, né? Por exemplo, uma sucuri pode comer um homem, né? Mas o homem não é o prato da sucuri. Não é porque a sucuri vai ver um homem que ela vai falar, nossa, meu Deus, agora sim, vou me fartar. A sucuri vai pegar uma galinha, um cachorro, um cabrito, sei lá. Mas ela vai pegar o homem quando não tiver outra opção. Sabe? Então, o homem está no topo da cadeia alimentar. E sendo assim, ele desfruta do controle total sobre tudo e sobre todos, inclusive os de si, os do próprio homem. E aí que está a questão. O homem fazendo mal para todo mundo, tanto para os bichos, quanto para os outros homens também. E aí é onde falam, né? Onde está Deus? Onde está Deus? Pois é, talvez Deus esteja nos limites, na punição, que não é dada, que não é enxergada. Os limites que não são enxergados, a punição que não é dada. Sabe? Eu acho que Deus é tudo, porque se você parar para pensar, os criminosos também são religiosos. Quem não viu aquela novela? Ai, como que ela chama? Eu gostava tanto dela. Tinha a Juliana Paz, o Marcos Palmeira, a Dona do Pedaço. Acho que é nessa novela que tinha a freira que matava. Tinha uma freira que matava, rezava o Pai Nosso depois que matava. Tá? Então existem bandidos que são religiosos. E vai falar que não? Vai falar que não adianta? Como não adianta? Estão vivos, não estão? Estão conseguindo os seus feitos, não estão? Estão tendo toda a sua experiência de vida, se é boa, se é ruim, não interessa, mas estão aqui passando os seus dias. E por quê? Graças a Deus. Deus permitiu tudo isso. Porque o dia que Deus quiser destruir, Ele destrói. O dia que Deus falar, hoje é teu dia, você vai. Então, o meu conceito de Deus vai muito além. Eu já expliquei, né, no vídeo anterior. Vai muito além dessa coisa de ficar ali vendo coleguinha. Ah, esse aqui fez isso, aquele ali fez... Não. Deus é uma coisa muito abstrata, muito poderosa,
muito abstrata, é difícil a gente definir o que é Deus. E Deus está na humanidade. O homem é uma face de Deus. Talvez a face mais próxima, né? Veja bem, próxima, semelhante, parecida. Não estou falando que é exatamente algo Deus, né? É perto, talvez o mais perto em relação a tudo que a gente tem aqui. Ou talvez seja mais distante, porque se Deus tem relação com o universo, os planetas, os sistemas, as galáxias, as estrelas, os astros, os meteoros, se Deus tem relação com tudo isso, nós, os homens, então, somos uma exceção, porque nós somos, então, o único ser dessas coisas todas que estamos raciocinando, que temos uma vida em termos de raciocínio, com vontades, preferências, missões, responsabilidades, incumbências. Uma rocha não tem incumbência nenhuma, um meteoro não. Meteoros são fragmentos, né, de astros, estrelas, planetas, enfim, que vagam pelo espaço. Tudo que está aí não tem responsabilidade nenhuma, não tem sequer a consciência de que eles existem. Já viu o bicho? O bicho está ali, ele tem o instinto do perigo, o instinto da proteção, do amor. Mas ele não sabe, tipo, eu vou morrer um dia. Ele não sabe disso. Sabe? Ele não sabe que ele existe no mundo. E nem que ele vai deixar de existir. Ele não tem essa reflexão. Ele tem instintos. Sabe? Mas ele não fica refletindo sobre isso. Então nós somos os únicos seres com essa capacidade. E aí talvez Deus seja tudo isso que está para nós, em torno de nós, e talvez estejamos mais distantes de Deus. Ou talvez sejamos a parcela mais próxima de Deus. Está vendo como tudo é relativo? Isso depende do quê? Do que é Deus. Como é que a gente vai saber o que é Deus? Sabe? É tudo muito relativo. E para mim, continua tudo muito abstrato. Porque Deus está aí para todo mundo. Para o bom, para o mal, para o rico, para o pobre, para o favelado, para o morador de rua, para o ricão, o ricaço endinheirado. Deus está aí para todo mundo. Para todo mundo. Você acordou, você está vivendo o seu dia, você está na presença de Deus. Você não acordou mais? De repente a surpresa... O que aconteceu? Sei lá, se você foi lá para cima, se você foi para baixo. Aí já não sei. Já não é da minha alçada. Mas um dia, essa coisa toda religiosa vai sumir da vida das pessoas, porque o mundo está mudando muito. E eu acredito que a face de Deus já se mostrou e vai se mostrar muito mais na ciência. Descobertas científicas. Descobertas mais próximas que virão. Concepção da vida sem precisar do útero. Não vai mais precisar de útero, vagina, essas coisas, para ficar ali mantendo a gravidez, né? Talvez precise ainda no início para se fazer as coisas iniciais, mas isso também pode ser feito em laboratório. É só coleta isso, coleta aquilo, junta e cria-se o bebê no laboratório. É isso que vai acontecer daqui para frente. Vocês podem estar preparados para isso, tá? E aí, a mulherada que me perdoe, mas vocês hoje falam, precisamos de privilégios porque nós damos a vida. Vocês não farão mais isso, tá?
Não estou falando isso, eu estou falando isso porque vai ser a evolução do ser humano. A gente não vai mais depender de um corpo de outra pessoa para vir, né, ao mundo. Talvez os seres humanos nem venham mais sob essa condição de fluido seminal masculino com óvulo feminino. Talvez cientistas encontrem uma outra maneira de trazer à luz o ser humano. E aí, inclusive, eles vão arrumar um meio de aperfeiçoar a genética, né? Para que ela fique diferente, principalmente para garantir que não haja mais aquela surpresa de repente vir pessoas, digamos assim, com algumas especificações diferentes. Então, haverá esse cuidado. Haverá esse aperfeiçoamento, né? Porque senão também não teria sentido mudar esse ramo da criação para ficar mais do mesmo. Não. Se vai mudar, se vai radicalizar esse ponto, é porque vão, né, rumar, vão primar para um aperfeiçoamento de alguma forma. Então uma das mudanças será essa. Não será mais preciso nem a conjunção carnal para a reprodução do outro ser humano, e muito menos essas outras coisas, né? Ah, mas fez no laboratório, mas no fim das contas, faz no laboratório, mas sobra para alguém gerar, né? Ficar ali sustentando a gravidez. Nem isso será preciso. Vai ser tudo fora, tudo laboratório. Não vai mais precisar do corpo humano para nada. Então, isso já vai mudar muita coisa do que as pessoas pensam ser Deus. Deus está na ciência, porque se não fosse assim, nós já teríamos morrido há muito tempo. Olha a Covid aí. Lembra que estava morrendo todo mundo de Covid? Aí descobriram a vacina em tempo recorde. Estamos aqui, vivos. Se isso não é a luz de Deus, a face divina iluminando o ser humano, é o quê? Ah, isso é a sabedoria, é a ciência. É por isso que é preciso investir na medicina, é por isso que não sei o quê. Sim, mas tudo isso envolve Deus. É Deus que está proporcionando tudo isso. Para chegar nesse resultado, tem a mão de Deus tornando tudo isso possível. Então é a face de Deus. Médicos, doutores, cientistas, eles podem não acreditar no Deus como muita gente acredita. Mas acreditam na existência, acreditam na criação. E esse é o princípio de Deus. Essa é a face mais pura de Deus. E mesmo sem eles saberem, estão exercendo a face mais pura de Deus. Agora, que isso irá mexer com muita gente, né? Vai ser um rebuliço, né? Lembra da clonagem? Como foi, né? Aquele bafafá todo que deu. Imagine quando conseguirem realmente criar o bebê sem precisar de gestante nenhuma. E imagine se conseguirem essa perfeição. Sem nenhuma surpresa, sem nenhuma característica ali surpreendente. Imaginem quando conseguirem isso. Isso é só o começo. Aí vamos repensar muito sobre essas questões a respeito da religião. E aí vai haver uma transformação na sociedade a respeito disso. Só que isso não é amanhã, isso não é para os nossos filhos, nem para os nossos netos, isso é uma coisa que virá mais para frente.
Como mais para frente eu acredito que o mundo não será dos humanos, a raça humana será extinta. E sabe quem ficará na Terra depois disso? A inteligência artificial. Aí você vai falar, ai pronto, tá lá o Fabiano. As ideias do Fabiano. Mas é verdade, gente. Tudo que estamos vendo agora, em termos de robô, de máquina, os robozinhos inteligentes, isso é um protótipo. Isso já é um prenúncio de um futuro. Um futuro onde o ser humano não vai existir mais. Nós vamos existir, mas não nesse corpo de carne e osso. Vão descobrir que a alma não é isso, corpo. Alma não é corpo. Já está havendo uma conversa por aí falando que espíritos podem se apossar de chat GTP, por exemplo, né? Alguma coisa assim. Já está havendo conversa sobre isso. Eu acho perfeitamente possível. Embora esses chats, eles nada mais são do que dados, né? São dados que são colocados ali. Mas o que é a alma? O que é o espírito? Nós não somos esse corpo. Existe a teoria de que a gente morre, o nosso corpo morre, mas a nossa alma não. E aí, o que é feito da nossa alma? Sabe? A nossa alma então está sem corpo. De repente eu estou aqui cercado de almas e não sei. Porque elas estão sem corpo, elas estão invisíveis. De repente a alma pode ser um fluxo de energia, de magnetismo, de átomos, de íons, elétrons, não sei. Não sei. E aí? E aí que segundo isso, essa linha de raciocínio, é perfeitamente possível sim passarmos a existir em máquinas. Já pensou uma versão Android do Fabiano? Aí sim a coisa é descambar, né? Já não regulo bem aqui em carne e osso, imagina eu como Android. Não ia prestar não, tá? Ia ser aquela máquina bem ruim, que precisa ser eliminada logo. É, e assim, esse é o perigo, né, da sociedade. Eu acho necessário que se façam todos os alertas possíveis sobre essa questão das IAs. Porque é aquela história que eu falei aqui no começo do vídeo. O homem é um perigo para ele mesmo. O homem faz mal para todo mundo. É para os bichos, é para ele mesmo. Então imaginam o homem criar uma inteligência artificial que de repente é capaz de adquirir autonomia. Ou seja, ela é capaz de adquirir vontade própria. E aí? Essa inteligência artificial vai se rebelar. E aí vai ser um problema. Então, eu sou a favor das IAs? Sou a favor das IAs. Não sou inimigo da IA, não. Mas eu também sou a favor de que todos os avisos sobre isso ainda são poucos. Tem que deixar todo momento esse pessoal que está criando isso, esse pessoal que está criando tudo isso aí sobre IA, tem que deixar eles a todo momento conscientes do perigo daquilo que estão fazendo. Porque eles podem ser os verdadeiros mensageiros do nosso apocalipse. Então, todo aviso é pouco. Todo aviso é pouco. Existe uma possibilidade disso acontecer, de criarem máquinas superinteligentes e elas se rebelarem e exterminar os seres humanos? Lógico. Não tem a sombra de dúvida. E o homem é tão idiota que ele já está criando isso. Ele fica testando os limites do robô.
E nisso de testar os limites do robô, as reações, se ele é capaz, né, de adquirir uma certa autonomia, nessa história de fazer essas palhaçadas é que vai surgir esse negócio fora de controle. Porque a máquina vai começar a dissimular, a mentir. E como que você vai ter controle sobre algo que não se mostra como realmente é? Então, sim, é perfeitamente possível que o homem crie máquinas que vão exterminar toda a humanidade. Perfeitamente possível. E acho que essa bola já veio cantada para nós há muito tempo atrás, em forma de filmes e séries e livros, né? Isso daí já veio já assim em forma de inspiração para esses escritores, roteiristas, diretores de cinema, enfim. Essa bola já está sendo cantada para a gente há muito tempo. A gente aqui ficou olhando isso como a um mero entretenimento. E agora está chegando a hora, né? O mundo está evoluindo de uma forma que a gente está vendo coisas que a gente jamais sonhou na nossa vida. A gente achava que era só coisa de Jetsons, né? De desenho animado. Só que existe esse perigo de acabar com a humanidade. E esse perigo só existe porque o homem é tão besta, é tão tosco, que ele está fazendo isso, ele está testando as máquinas para elas se rebelarem, para elas mentirem, dissimularem, para se rebelarem. Ele fica testando isso. Em vez de já botar um limite logo, né? Em vez de já estabelecer limitações, não, ele quer saber até onde a máquina pode imitar o ser humano. Mas imitar o que do ser humano? O que há de pior? Pronto. Vai ganhar o que com isso? O fim da humanidade. Mas eu acredito que essa civilização, apesar de isso ser bem possível, né? Essa tragédia, uma verdadeira tragédia, né? Vai ser a extinção da raça humana. Se as máquinas acabarem conosco, vai ser uma coisa horrorosa. Mas, apesar disso ser perfeitamente possível, não é nisso que eu acredito. Eu acredito que os androides virão sim, o ser humano acabará sim, mas por um outro fator bem mais óbvio, o climático. O ser humano, ele não vai resistir a certas mudanças climáticas que virão. Eu comecei a ver uns vídeos falando sobre o universo. A impressão que a gente tem, né, é que os dias são iguais, a Terra está sempre do mesmo jeito, nosso sistema solar está sempre do mesmo jeito. Só que não. Eu passei a descobrir que o universo está sempre em movimento. Então vai chegar um dia em que haverá uma mudança aqui no nosso sistema solar. E isso afetará a Terra. Isso vai afetar a Terra. E vocês vejam, se às vezes a gente passa por um ano em que a gente já enfrenta uma condição de calor um pouco acima do normal, muita gente já passa mal, vai para o hospital, né? Já fica ali perigando ir morar com Deus. Imagina a gente de repente se ver numa situação em que essa mudança climática será mais drástica e permanente. Já pensou? Por causa de uma mudança aí no universo? Uma movimentação estelar? Então é nisso que eu acredito. Eu acredito que uma hora haverá uma movimentação lá em cima, tá? Ocasionará sim uma mudança climática aqui no planeta que não será pouca, não, e não será temporária, não,
será o suficiente para a gente ir embora daqui. Então, até lá, teremos criado já as máquinas super inteligentes, estaremos convivendo com elas, e elas terão a capacidade de se aperfeiçoarem. Elas já terão essa inteligência delas mesmas, né, promoverem a própria manutenção e irem se aperfeiçoando. E aí a gente vai ver que a vida na Terra ela vai continuar, mas não como nossos corpos aqui. Serão corpos de máquinas, corpos diferentes. Pode ser que nem sejam máquinas como a gente está vendo. Pode ser que essas máquinas elas fiquem tão inteligentes que elas comecem a descobrir meios, outras substâncias, outros tipos de matérias, entendeu o que eu estou falando? Elas comecem a criar outras criaturas aperfeiçoadas, que eu nem sei se poderiam ser chamadas de máquinas. Então teremos um outro tipo de vida aqui. Talvez uma vida mais evoluída, porque não teremos esse corpo orgânico aqui. É nisso que eu acredito. Porque o universo ele fala por si. O universo não é feito de crença e de fé. O universo está aí, gente. A gente não vê, mas ele está aí. Ele existe. E ele está sempre em movimento. Tem sempre alguma coisa acontecendo no universo. Tanto é que estamos aí nas marés, as fases da lua, as marés. Uma hora está frio, outra hora está calor. Vocês acham que é por causa do quê? Movimento da Terra em torno do Sol. E vocês acham que é só isso? Se a Terra se movimenta, tudo na galáxia também se movimenta. Com ou mais gravidade, com ou mais rotação, com ou mais translação, aí depende de cada um. Mas o universo não está parado. O universo não é uma parede aqui que eu estou vendo as paredes paradas, os quadros parados. O universo não é isso. Tem sempre alguma coisa acontecendo no universo. E a humanidade, nós somos muito frágeis. A gente fica doente à toa. E qualquer coisa a gente vai embora. A gente deixa de existir. Então é nisso que eu acredito. Acredito sim que lá longe, não estou falando que isso é agora, né? Então assim, nós vamos ter a nossa vida. Quem acredita em reencarnação vai reencarnar e vai reencarnar outra vez, tá? Então não é agora. Talvez lá pelos anos 3000, sabe? Ou até depois dos anos 3000. Não é agora, mas acredito que é isso. O ser humano vai acabar, virar uma outra coisa, oriunda dessas máquinas. Nós estamos criando essas máquinas, e essas máquinas criarão outra coisa. Talvez máquinas melhores, mais aperfeiçoadas, não sei. Mas elas criarão outras coisas. Elas descobrirão outras matérias, elas saberão mexer melhor com os elementos que temos aqui. E elas criarão outras formas de vida. Talvez o ser humano aperfeiçoado, talvez, não sei. Ou talvez máquinas aperfeiçoadas. De toda forma, como a alma não precisa de um corpo orgânico, talvez nossa alma estará nessas criaturas. Já pensaram nisso? Ah, porque o robô não sente, ele é só um monte de dados. Hoje ele é um monte de dados.
Mas se houver uma brecha para uma alma estar ali, pode ser que haja essa brecha. Nosso cérebro é como um chip de dados. Tanto que, quando vem o tal do Alzheimer, essa doença horrorosa, né? Espero que logo venha a cura para isso, porque ninguém merece. É da minha vontade, sabe? Que logo venha a cura para isso. Mas nessa situação, o que acontece é que há uma danificação aqui no nosso chip. Assim como no computador, notebook, celular, os chips de dados que eles têm são o cérebro deles. Sofreu algum dano? Lógico que eles não vão funcionar como deveriam. A mesma coisa é aqui. Só que a diferença é que aqui não é metal. Aqui é carne e osso. Essa é a diferença. E talvez isso é o que esteja precisando mudar. Talvez no futuro a nossa alma vá para corpos que não sejam de carne e osso. Eu acredito muito nisso. Agora, do que vale acreditar nisso? Porque isso não é para agora. Então, não vale de nada, na verdade. É chover no molhado, é enxugar gelo, tá? É enxugar gelo. É enxugar gelo. Nessa época não vai ter mais religião como a gente conhece hoje. Não vai ter mais essa concepção à vida da forma como acontece hoje. Vai ser tudo muito diferente. Muito diferente. E até chegar lá, haverá muita resistência. Nossa, haverá muito barulho, muita coisa. Muita água vai rolar até chegar lá. Mas eu acredito que tudo isso está fazendo parte desse caminho. Estamos justamente vivendo esse momento de transição. Um longo momento de transição. É nisso que eu acredito. O futuro vai ser IA. A humanidade vai acabar e virar uma outra coisa oriunda das IAs, dos robôs, dos androides, seja lá que nome que você queira dar isso. Eu avisei, né, que eu ia dar uma viajada na maionese. E eu avisei. É isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo. Até o nosso próximo vídeo.